Bom, o que é que eu queria falar nessa live de hoje? O que é que eu acho importante dizer para vocês? Em todo estudo que você empreende, porque o estudo é como se fosse realmente um empreendimento, você vai começar um projeto. Então, em todo projeto de estudos, vamos dizer assim, há um caminho a se seguir, há um início, há por onde começar. Então, não é diferente quando se fala em clássicos. Se você quer começar a ler os clássicos, e eu já expliquei aqui por que você deve começar a ler os clássicos, se você quer ser um bom estudante, se você quer ser um intelectual, se você quer ser uma pessoa mais inteligente, você deve ser os clássicos, deve ler os clássicos, né? Eu já expliquei por que você deve ler os clássicos. Toda a experiência da literatura universal enriquece a sua imaginação, e é a partir de uma imaginação educada, de uma imaginação que contém diversas experiências humanas, de uma imaginação que reflete a realidade, que você consegue resolver problemas, que você consegue se adaptar a experiências, que você já consegue prever situações, consegue se dar melhor na sua vida em geral, tanto na sua vida prática quanto na sua vida intelectual. Então, se você pensa em ser um jornalista, se você pensa em ser um filósofo, se você pensa em ser um bom profissional, se você pensa em ser uma boa pessoa, eu diria que você tem que ler os clássicos. Aí o Cláudio Santos está perguntando assim: você tem alguma lista dos livros clássicos? Então, Cláudio, eu vou passar uma pequena lista aqui dos livros que vocês devem ler. Mas por que pequena, né? Porque não adianta eu passar aqui para vocês uma lista de 100 livros. Não adianta passar neste momento uma lista de 200 livros. Eu acho que vocês têm que começar por livros específicos. Então, eu vou passar para vocês aqui agora uma lista com 5 livros. Esses 5 livros, na minha opinião, e eu já ensino essa lista há pelo menos uns 5 anos na internet. Para quem não sabe, eu já tenho alguns projetos anteriores ao Instituto Dom Literário. O Instituto Dom Literário foi uma formulação melhorada dos meus projetos anteriores. Então essa lista que eu estou passando já é uma lista que primeiramente eu cumpri e depois meus alunos cumpriram. Meus alunos dos outros projetos começaram a cumprir. Houve uma melhora, houve um acerto no cumprimento dessa lista. Então essa lista foi testada e aprovada não só por mim, mas por diversos alunos meus de outros projetos, até mesmo do Instituto Dom Literário. Eu já indiquei essa lista lá no início do Instituto Dom Literário, muitos já começaram a ler, e é a partir dessa lista de livros clássicos que a gente deve começar a trabalhar. Então, se você nunca leu os livros clássicos, se você já tentou ler literatura clássica, não gostou, não conseguiu, não entendeu, se você quer começar realmente a se engajar na literatura clássica, existem 5 livros que eu acho que você deve começar a ler a literatura clássica por eles. Eles devem ser o seu ponto de partida. E eu vou explicar quais são, eu vou dizer quais são esses livros e eu vou explicar por que eu indico eles como iniciação à literatura clássica. Bom, o primeiro livro que eu acho que vocês deveriam ler é um livro da literatura brasileira. É um livro da literatura brasileira que muita gente já conhece, mas muita gente não sabe nem que é tão profundo. Muita gente não sabe o que é que tem de tão especial naquele livro, e muita gente às vezes tem um certo preconceito com a literatura brasileira clássica, com esse livro, com vários autores, porque não conhece a fundo o que é que esses caras têm de bom. Então a literatura brasileira tem muita coisa boa, principalmente a literatura clássica, e eu vou começar por um dos nossos maiores clássicos, talvez o nosso segundo maior clássico, na minha opinião, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, o primeiro livro que eu acho que vocês deveriam ler para começar a entrar no mundo dos clássicos, no mundo dos romances, é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Por que Vidas Secas? Porque você pode ter pensado, pô, eu acho que eu deveria começar por Homero, eu acho que eu deveria começar por Dante, talvez eu, sei lá, começar por Shakespeare. Por que eu estou começando por Graciliano Ramos? O que é que Graciliano Ramos tem de tão especial assim? O importante de Graciliano Ramos é que ele é extremamente refinado na técnica dele, e ele faz parecer com que as coisas sejam muito simples.
A grande verdade é que o livro Vidas Secas, ele é sobre pessoas normais, vindas do sertão, né? Pessoas comuns, não tem aquele arquétipo do herói, não tem aquele personagem, nossa, que grandíssimo personagem. Assim, tem bons personagens, mas não são os melhores personagens, os mais trabalhados, os conflitos mais complicados, aqueles personagens mais incomuns, né? Não tem um Don Quixote, não tem uma Emma Bovary, não tem esses personagens consagrados, né? Não existe isso. Não existe um grande conflito no Vidas Secas, né? Nossa, putz, para resolver esse problema aqui, sei lá, por exemplo, o Hamlet, putz, ele tem um grande problema que ele precisa resolver, que é a questão do pai, que é a questão lá que o tio matou o pai e agora está no trono, ou então a Divina Comédia, que ele precisa passar pelo inferno, pelo purgatório, até chegar no paraíso. Então não existe essa grande jornada, existe uma jornada até mesmo comum, né? Que é uma jornada de pessoas saindo do sertão para procurar uma vida melhor. Existem conflitos comuns, como a fome, a seca, e é nessa coisa que parece tão comum para a gente que ele mostra a sua grandeza, que ele mostra a condição humana. Ele mostra que a condição humana, na verdade, está presente nas coisas mais simples, nos conflitos mais mundanos. Que a condição humana, que a nossa experiência de viver neste mundo, a nossa experiência como ser humano não está presente apenas nesses grandes personagens, nesses grandes conflitos, nesses grandes problemas. Não, a nossa experiência, a nossa vivência humana, a nossa condição humana também está presente nas coisas normais, nas coisas simples e nas coisas mundanas. E o Graciliano Ramos, ele demonstra isso claramente. Por quê? Porque o livro, ele é contado de uma forma aparentemente simples. Você consegue ler o livro, eu diria que tranquilamente você consegue ler aquele livro. Tranquilamente, sentou, conseguiu ler aquele livro, você não vai ter grandes problemas. Talvez o maior problema que você tenha é a questão do vocabulário, porque ele usa um vocabulário extremamente regional, com expressões idiomáticas regionais, com vocábulos muito regionais, muitos locais. Então, se você não for do Nordeste, você pode ter uma certa dificuldade. Eu sou do Nordeste e eu tive dificuldades com algumas expressões. Por exemplo, no São Bernardo, eu me lembro muito de uma expressão que o Graciliano usou, que ele disse que o personagem estava chupando uma barata. E eu pensei, o que é que ele quis dizer com que chupar uma barata? Ele não quis dizer, eu tenho certeza que ele não quis dizer uma coisa literal, né? Não chupar uma barata literalmente. Não era disso que o Graciliano estava falando, e eu fiquei encucado com isso. O que é que ele quis falar com isso? Eu passei muito tempo para descobrir, porque eu não encontrei isso na internet. Perguntei às pessoas ao meu redor e não entendi. Foi quando eu perguntei ao meu professor de literatura, que é o Raimundo Carreiro. Ele já tem 70 e poucos anos, era uma pessoa do sertão, né? Ele nasceu do sertão, ele é sertanejo, ele é um escritor, ele com certeza já leu e releu o São Bernardo diversas vezes. E aí eu perguntei a ele o que é que significava essa expressão, e ele me explicou que era uma pessoa muito pobre, né? Quando a pessoa está muito pobre, quando está liso, está lascado, está sem dinheiro, então está chupando uma barata, está pegando está pegando um problema muito grande. Então, eu acho que a dificuldade que você vai ter com Desculpa aí, pessoal. Eu acho que a dificuldade que você vai ter com Graciliano Ramos é essa. Certas expressões idiomáticas, certos vocábulos muito locais que não estão dentro do seu dicionário interior. Então, eu acho que o único problema de leitura, de entendimento, de compreensão que você vai ter com Vidas Secas é esse. De resto, é um livro simples, é um livro tranquilo, e a riqueza dele está em parecer ser simples. Está em parecer ser simples quando ele não é simples. A estrutura do livro é extremamente complexa. A gente chama ele de romance immobile, romance em movimento. É um romance em que está o tempo inteiro em movimento. Só que cada capítulo daquele livro é uma história separada. É como se fosse uma junção de contos que, unidos, formam a mesma história. Então, o livro é uma junção de contos sobre a mesma história, sobre a mesma família,
né? Sobre a mesma família, sobre a mesma jornada, que no fim contam a jornada por inteiro. Então, se você ler aquele livro na ordem que for, você vai entender porque cada capítulo é um conto diferente. Obviamente que eles, em conjunto, contam a história de uma forma melhor, porque tem toda a curva dramática, principalmente a curva dramática da cachorra-baleia, né? E principalmente a curva dramática de Fabiano. Então tem toda essa questão de ser um romance em movimento, um romance imóvel, um romance quase que desmontável. Dá para você desmontar o romance. Vou começar pelo último capítulo, depois vou para o primeiro, vou para o capítulo do meio e vou lendo na ordem que eu quiser. Mais ou menos como fez Altran Dourado, até mesmo Cervantes foi quem começou com isso, a grande verdade seja dita, né? Quem começou com isso foi Dom Quixote. Você também pode buscar isso em O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar. Essa estrutura do romance desmontável, do romance imóvel que a gente chama aqui. Essa é uma das coisas que eu acho que você deveria perceber, como o autor estrutura a narrativa de forma que você pode ler os capítulos separadamente. Outra questão que eu acho que seria importante frisar aqui para vocês é a questão da linguagem. A linguagem do Graciliano é muito simples, mas eu não estou falando da linguagem da escrita do Graciliano, mas da linguagem dos personagens. O Fabiano, ele é um cara que procura dominar a linguagem, porque ele sabe mas ele tem dentro do seu subconsciente, ele entende que para dominar o mundo, para dominar as situações ao redor, ele precisa dominar a linguagem. Ele precisa dominar a linguagem. O Graciliano quis também deixar isso bem claro. Para dominar o mundo, o primeiro passo é dominar a linguagem, porque é através da linguagem que a gente entende o mundo. Ler os clássicos também é isso. Esse é o fato. Você tem que fazer o que deve ser feito. E a partir daí você consegue cumprir a sua vocação. Como é que você deve ler o Hamlet? Eu recomendo que ou você leia tudo num dia só, acho que 2 horas você consegue ler Hamlet, então lê tudo num dia só. Ou se você não tiver tempo para isso, separa 5 dias, em cada dia você lê um ato dessa obra. Como é que durante a obra você deve se comportar? Você deve se comportar como o diretor daquela obra, porque a peça ela não tem os cenários, ela não tem as interpretações dos personagens, ela não tem a música, né? Ela tem só o texto. E você, a partir do momento que lê, deve imaginar a posição dos personagens no palco, você deve imaginar as interpretações dos personagens, deve imaginar a iluminação, deve imaginar a música. Esse é um exercício de fertilidade da imaginação. É assim que você deve ler peças de teatro, e começar por Shakespeare é uma ótima ideia. Então, começando por Shakespeare dessa forma, lendo ou em um dia, assim, 2 horas você lê ela por completo, porque é como se você estivesse assistindo um filme, né? Então você assiste tudo de uma vez, né? Você não assiste um filme por parcelas, você senta e assiste o filme até o final. Então, uma peça de teatro, eu também acho que deve ser assim, você tem que começar a ler e terminar na mesma hora. Se você não tiver tempo para isso, separa 5 dias da sua semana, 5 dias seguidos, cada dia lê um ato da peça, também serve, também ajuda, mas se você tiver tempo, leia tudo num dia, que é melhor, o efeito é maior. O efeito de uma obra é sempre maior para você ler ela no seu ritmo adequado, e esse é o ritmo adequado para você ler Hamlet, ok? A terceira obra que eu vou passar aqui para vocês é A Metamorfose, do Kafka. A Metamorfose é um livro muito bom, mas ele vai ser um livro um pouco mais complicado. Dos 5, eu acho que ele é um livro mais complicado, porque A Metamorfose, o livro A Metamorfose, ele é um livro extremamente metafórico. Então as coisas não estão acontecendo tal como estão descritas. Ele se transformar o Gregor Samsa se transformar num inseto não quer dizer que aquilo que está acontecendo é simplesmente aquilo que está acontecendo. Então, ele se transformar em inseto não é simplesmente ele se transformar em inseto. Ele se transformar em inseto representa o quê? É isso que você deve buscar.
Então há uma hora em que o pai pega a maçã e joga no filho. O que é que isso representa? O que é que a figura do fruto e do pai representa contra o filho? Vocês conseguem fazer alguma associação com o mito bíblico? Existe uma associação. O que é que a figura do inseto representa para nós? Ela é uma figura nojenta, uma figura asquerosa, desprezível? E esse tipo de leitura que você deve fazer da Metamorfose, que as coisas que estão lá representam outras. O livro é inteiramente alegórico, inteiramente metafórico. Então tudo que ele falar ali vai representar outra coisa. Então é um exercício de relação. Uma coisa está escrita, eu vou ter que buscar o que é que ele está querendo falar de verdade. Quando o Shakespeare escreve que, sei lá, o Hamlet puxou a espada, o Hamlet realmente puxou a espada. Quando o Graciliano descreve que Fabiano atirou na cachorra, é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente aquilo que ele quis dizer. Mas quando o Kafka está falando que o Sansa, ou Zamsa, na pronúncia alemã, o Zamsa, acordou transformado num inseto, não é isso que ele está querendo dizer, ele está querendo dizer outra coisa. Essa é a parte mais curiosa A Metamorfose. Eu acho que é por aí que você tem que ler, e também sentar e ler tudo de uma vez. Não fique esperando, não fique, como é que eu posso dizer, não fique ruminando esse livro, né? Não deixe para depois, não procrastine na leitura desses livros, principalmente porque eu estou passando para vocês aqui livros curtos. Esse é um dos motivos por eu estar passando essa pequena lista de 5 livros. São livros curtos, são livros fáceis de ler. Você vai sentar e vai ler 1 hora, 2 horas. Então é por isso que você tem que sentar e ler de uma vez, porque o efeito que esses livros vão causar em vocês é como se fosse o efeito de um soco. É como se fosse o efeito de um soco. É como o Julio Cortázar sempre disse: um romance é uma luta de boxe onde o escritor ele vence por pontos, né? Então decorrem os 12 rounds e o escritor só ganha no último round por pontos, né? É assim que acontece numa luta de boxe, onde se ganha por pontos. Lá são 12, eu acho que são 12 etapas, né? E na última etapa o escritor vence por pontos e você está lá cansado, né? Vence por cansaço. O romance é muito mais cansativo. O conto não. O conto não é assim. O conto é aquela luta que começou e no primeiro round já terminou por nocaute. Você é automaticamente nocauteado pelo escritor. Então não é bom que você leia um conto como se lê um romance. Vidas Secas é um romance que dá para você demorar um pouco mais. Pode passar uma semana lendo sem problema, 4 dias, 5 dias, não tem problema. Esse é um livro que dá para você demorar um pouco mais na leitura. Vidas Secas é assim. A Metamorfose não. Você tem que sentar e ler automaticamente. Depois disso você pode fazer uma releitura mais lenta, no sentido de analisar. Mas a primeira coisa que você deve absorver de uma obra literária é o efeito que essa obra te traz. E nunca resista ao efeito que uma obra literária está tentando te trazer, tentando te chacoalhar, né? A obra literária vai tentar te chacoalhar de alguma forma. Então nunca resista a isso. E num conto, isso vai ser muito mais pesado, muito mais forte, muito mais imediato. Então sempre busque isso. Sempre busque ler um livro mais curto, mais rápido, porque é isso que esse livro quer. O quarto livro que eu vou indicar aqui para vocês, na verdade eu vou emendar já no quarto e no quinto livro, é Um Coração Simples, do Flaubert, e o quinto livro, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Esses 2 livros também são livros curtos, livros simples e rápidos. São livros que tratam direto na condição humana. São livros que buscam falar diretamente com você e falar através de personagens que representam pessoas reais na sua vida. E é isso que eu queria falar sobre esses 2 livros, mas também sobre toda a literatura. Aqui vocês já vão buscar, a partir desses 5 livros e desses aspectos que eu falei, vocês já vão começar a entender os aspectos gerais da leitura e da literatura. O que foi que eu falei sobre o primeiro livro? Entender a estrutura do livro e a linguagem. Estrutura e linguagem são os 2 pilares
que eu falei primeiro. Então, no segundo livro, eu falei sobre tipos humanos, né? No Hamlet eu falei sobre tipos humanos e sobre o conflito da ilusão e da realidade. São também duas coisas muito presentes em toda a história da literatura. No terceiro livro eu falei sobre a linguagem metafórica. A metamorfose é sobre a linguagem metafórica, sobre o estilo metafórico de contar histórias. Porque isso vai se percorrer por toda a literatura. Toda a literatura está assim. Na verdade, todos os livros possuem uma linguagem simbólica e metafórica. O importante é que vocês comecem a identificar isso logo. E a Metamorfose é um livro que deixa isso muito escancarado. Fica óbvio para você que a barata, que o inseto, na verdade, não é um inseto de verdade, é alguma outra coisa a mais. Fica meio óbvio que não é sobre isso que o Kafka está falando. Pô, um cara tão genial vai simplesmente falar que o cara se transformou numa barata? O que é que ele quis dizer com isso? E os outros livros também vão ser dessa forma, mas não tão explícitos assim. O Kafka é extremamente explícito. Em outros livros você vai ler que fulano acordou sentindo-se tão nojento como um inseto. O Kafka não. O Kafka fala assim, ele se transformou num inseto, ele tinha patas, ele andava, tal. Então ele vai ser muito mais explícito, vai ficar muito mais na cara que era uma linguagem metafórica, que aquilo que está acontecendo é um símbolo para representar outra coisa. Então, simbologia, conflitos entre ilusão e realidade, tipos humanos, estrutura, linguagem e conexão com a sua realidade. É isso que vocês têm que perceber, principalmente em Um Coração Simples, do Flaubert, e A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Conexão com a realidade. O que é que esses personagens que o Tolstói e que o Flaubert descrevem tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, tem a ver com as pessoas que você conhece, que histórias que você viveu, que você viu, que você ouviu, que conseguem se relacionar com esses dois personagens. Eu estou falando isso porque você com certeza vai conseguir identificar pessoas do seu convívio que se pareçam, por exemplo, com Félicité. Félicité é a personagem de Flaubert no Coração Simples, que ela é explorada pela patroa, ela é explorada por todo mundo passa por cima dela, mas como é o nome dela? Félicité, felicidade, ou seja, a felicidade está em servir. Ela serve muitas pessoas, é até mesmo pisada por muitas pessoas, mas nisso ela encontra a felicidade, nisso ela encontra o dever, né? Ser é dever ser. Eu sempre falo aqui, se você não consegue encontrar uma relação, nenhuma relação entre você e os personagens que estão postos ali, muito provavelmente o escritor falhou ou você não está sabendo analisar. E essa coisa de analisar, você já tem a indicação geral do que vocês precisam analisar, ou seja, voltando, estrutura, linguagem, tipos humanos, conflitos, metáforas e símbolos e conexão com a realidade. Essas 6 coisas. São essas 6 coisas que você precisa começar a analisar numa obra literária. E quais são as 5 principais obras que você vai começar a ler para entrar no mundo dos clássicos? Hamlet, A Metamorfose, Vidas Secas, Um Coração Simples e A Morte de Ivan Ilitch. Comece a ler os clássicos por esses 5 livros, comece a perceber esses 6 pontos e me digam no que é que deu. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito beneficiados com isso. Deixa eu ler alguns comentários aqui que o pessoal fez. Alguns colocaram uma lista aqui nos comentários. A Cristina colocou uma lista dos 5 livros para quem não pegou. O Emanuel falou assim: quando passo de 1 hora de leitura preciso dar uma pausa, senão começo a perder a concentração e não consigo entender muito o que estou lendo. Emanuel, você está coberto de razão, você está montado na razão. É exatamente isso que qualquer um de vocês tem que fazer. Quando eu falo que você precisa ler A Metamorfose do início ao fim, é que você precisa ler isso no mesmo dia. Então, você separe 2 horas para ler A Metamorfose, mas você não pode, na verdade, você não deve ler nessas 2 horas de forma consecutiva, de forma ininterrupta. Você tem que fazer algumas pausas. Eu recomendo geralmente pausas de 30 em 30 minutos. De 30 em 30 minutos, faça uma pausa que dura 5 minutos
tome uma água, respire um ar puro e faça alongamentos. Depois volta e aí você vai ver como o seu rendimento aumentou. O seu rendimento nunca cai se você fizer isso. Agora, se você passa 1 hora, 2 horas estudando sem parar, o seu rendimento cai por diversos motivos. Eu já expliquei até isso aqui e estou explicando isso no curso de leitura inteligente, que ainda está rolando, tá? As aulas ainda estão rolando. Obrigado por explicar, eu ia ficar louca. Cristina falou, não Cristina, não fique louca. Eu acredito que ela tenha falado isso sobre o Metamorfose. Fiz isso com Romeu e Julieta, me prendeu muito e terminei em 2 horas. Exatamente, Cristina, porque você não resistiu ao efeito que a obra quis te causar. Quando você tem a chamada suspensão de descrença, que é quando você entra naquele mundo literário sem estar descrente de nada, você realmente fica engajado naquilo, você fica com o espírito completamente tomado por aquela obra, e quando você fica com esse espírito tomado pela obra, você entra naquele mundo, você consegue perceber, você consegue sentir muito mais do que uma pessoa que lê sempre criticando, lê sempre questionando, lê sempre tentando procurar problemas. Se você lê tentando procurar problemas, se você lê criticando, isso não vai te fazer bem. O importante é que você entre no ritmo. Se o livro é de um ritmo mais lento, aceita aquele ritmo. Se o livro é de um ritmo mais rápido, aceita aquele ritmo. Depois você resolve se você gostou ou não. Depois você analisa os pontos positivos e negativos. A crítica, a análise, ela vem depois da leitura. Ela não vem durante a leitura, ela não vem antes da leitura. Só vem depois. Então, durante a leitura, você tem que aceitar tudo aquilo. É como num filme. Num filme, você assiste o filme, você só critica depois. Às vezes, se você criticar durante o filme, você quebra a cara. Chega no final, ele explica tudo, ele mostra o sentido de tudo aquilo e você quebrou a cara. Então, o importante é que você leia até o final e só depois tire alguma conclusão. É importante que você nem opinião tenha enquanto estiver lendo. Então, eu acho que é basicamente isso. Não sei se mais alguém comentou. Essa live ficará gravada, Everson. Durante 24 horas ela vai ficar aqui no Instagram e depois ela vai para o YouTube. Eu espero que a câmera tenha gravado tudo, tá? Porque ela deu uns apitos aqui. Não sei se ela gravou tudo, espero que sim. Se sim, ela vai para o YouTube. Inclusive, hoje estão indo as 2 lives da semana passada para o ar. Para quem perdeu, pode ver. Selma colocou assim, e para quem já leu tudo isso, qual será a próxima dica? Qual será a dica? Eu recomendo que você releia isso tudo. Se você realmente percebeu todos os aspectos que eu estou falando, se sim, você pode começar a seguir em frente, você pode começar a montar o seu plano de estudos. Eu, na verdade, estou escrevendo um e-book com um plano de estudos muito maior, onde eu vou fazer uma lista, sei lá, 50, 100 livros, eu não defini ainda exato, mas eu estou começando a idealizar esse e-book, já está em processo já tive todos os insights, né? Já sei como é que eu vou fazer, mas não está escrito propriamente dito, ele está rascunhado, e onde eu vou montar um plano de estudos ideal para uma pessoa que quer ler os clássicos, para uma pessoa que quer educar a imaginação a partir da literatura. Então dá uma esperada até lá, mas já dá para você... Bom, você pode já ler outros livros do Graciliano Ramos, como São Bernardo, que eu acho maravilhoso, Angústia. Você pode ler os outros livros do Flaubert, como Educação Sentimental, Madame Bovary, né? E Salambô você também pode ler. Outros livros do Tolstói, você pode ler os contos do Tolstói, que são excelentes para quem está começando. Contos completos do Tolstói você também pode ler. Você pode ler Ana Karenina, Guerra e Paz. Então vai nesses caras, Felicidade Conjugal, vai nesses livros aí também. Começa a pegar outros livros dos mesmos autores, porque a partir daí você já vai ramificando. Quando você lê essas coisas de Tolstói, você já pode partir para outros russos, já pode começar a ler Tchekov, já pode começar a ler Gogol, já pode começar a ler Dostoiévski. E a partir daí você vai ramificando, mas esse é o início, e a partir desse início você vai se aprofundando nesses autores. A partir desses autores você começa a ler autores parecidos e vai expandindo até chegar no infinito. Selma falou assim... não, Selma não. A Cristina perguntou, você pode dizer qual é romance ou conto? Assim, eu acho que de conto só tem Um Coração Simples, na lista que eu coloquei. O conto só tem Um Coração Simples. A Metamorfose eu consideraria como uma novela,
que é entre o conto e o romance, então é uma novela. O Vidas Secas é um romance propriamente dito. O que mais? A Morte de Ivan Ilitch é uma novela também, e Hamlet é uma peça de teatro, não é nenhum dos dois. O Dreyan colocou assim: o clássico O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Já leu? Já. Depois eu posso falar sobre ele melhor. Já falei até na live passada, mas depois eu falo melhor. Ok? Muito obrigado, Selma. O pessoal que está chegando aí, a Raíssa, o Douglas, o Thiago. Muito obrigado, mas vocês chegaram no final. A live está encerrando. Quanto tempo de live? Putz, caramba, 40 minutos de live. A live já está acabando. E agora, se vocês querem ver a live desde o início, se vocês querem conhecer os 5 livros pelos quais você deve começar a ler os clássicos, volta para o início e começa a assistir. Muito obrigado para quem ficou até o final, muito obrigado para quem assistiu. Eu acredito que essa live tenha batido o recorde de audiência, entrou muita gente aqui, o pessoal entrou muito, entraram, saíram, mas no final eu acho que bateu o recorde aqui de audiência. Muito obrigado a Naná, a Cristina, o Vinícius, acho que é o Leonardo, tudo bem? Muito obrigado, pessoal, e eu espero vocês quinta-feira vai rolar outra live, no mesmo horário, dessa vez uma live interativa, onde vocês vão ditar o tema. Vocês podem participar em vídeo, vocês podem fazer perguntas aqui embaixo, podem fazer perguntas na caixinha que está aqui, ó, aqui tem uma caixinha, tá vendo? Nessa caixinha você vai poder fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas nos próprios comentários ou participar em vídeo. Que eu acho uma live muito mais legal, uma live interativa, onde a gente simplesmente bate um papo sobre estudos, sobre literatura, e lá eu acho que é uma coisa muito mais íntima, né? Eu posso tirar sua dúvida diretamente, de uma forma mais fácil, mais esclarecedora. Muito obrigado, Neuza, muito obrigado, Emanuel, Analice, tudo bem? Muito obrigado e até quinta-feira, fiquem com Deus.